vai estudar a história de verdade. Não, o Brasil já tinha sido descoberto. Quem chegou aqui primeiro foi Cristóvão Colombo, nesse continente do lado de cá. Havia uma guerra entre Portugal e Espanha, e o continente todo do lado de cá, o Novo Mundo, já existia no mapa mundi da Europa, antes de alguém ter colocado o pé lá. Uau! Não descobriu não, já estava descoberto. Eles só precisavam ir logo correndo antes que a Espanha pegasse tudo. A história é contada, romanceada, e a gente está lá na escola, senta, aí a tradição coloca sobre nós isso como uma verdade absoluta. E debate, não, cara, foi acabar, rapaz! Tá maluco? Aí a gente acorda, sai da Matrix, opa, não, tem algo aí que eu não sabia. E que quando eu tinha 10 anos, eu jamais teria a maturação de compreender. Então não há problema em dizer uma história romanceada, até porque ela atinge uma determinada idade. Agora, eu preciso crescer, amém, amado? Nós precisamos amadurecer, crescer. Então eu quero falar de fé. E até aqui, o tipo de fé que nós tínhamos tido apenas era consequência de uma fé que nós acreditávamos ter. Uma fé que nós aprendemos. E que muitas vezes não tem operado porque nós gostaríamos que ela operasse. Porque tudo é pela fé. Tudo, querido, preste atenção aqui em mim. Por que você está aqui agora? Quem é você? Você nem existia, cara. Você foi fruto de fé. Papai e mamãe pensaram, quero ter um filho. Aí praticaram a fé. Não é verdade? Aí depois, a fé deu sinais de que ela começou a se materializar. A mamãe começou a sentir enjoo e vomitar. O que moveu foi uma fé. O que começou a operar aquilo ali foi certa medida de fé, vamos dizer assim. Então, e até antes de se aparecer a barriga ou de nascer uma criança, eu já estava dizendo, ela está grávida. Então a fé é a certeza de que tem alguma coisa ali que vai acontecer. E quantas mães dizem, está grávida, na verdade era uma gravidez psicológica. Tiveram mães assim? Quem já conheceu essa história? Gravidez psicológica. Queria tanto que gerou a barriga, mas não tinha filho lá dentro. Então vamos comigo aqui, irmão. Vamos devagarinho. Devagar. Não vou lançar. Mateus 17, versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, chegaram da onde? Um dia depois que passaram uma noite no monte, um momento glorioso. Jesus desce aqui, acreditam-se alguns intérpretes que ele desce aqui ainda como Moisés, com o rosto ainda transfigurando, cheio da glória do Pai. Tiveram aquela experiência maravilhosa, Pedro, Tiago e João. O negócio é tão bom que não queriam mais descer, fazer mais nada na vida. E tem muita reflexão boa aqui para nós meditarmos entre o lugar do monte e o lugar dos vales. Muita coisa interessante de pensar nessa complexidade entre o monte e o vale, em que quando nós estamos nos lugares altos, nos lugares da vitória, da glória de Deus, não necessariamente significa dizer que em outro momento não vamos estar no lugar das dores e
das mazelas humanas. Mas eles saíram no dia seguinte, desceram. Quando chega lá, olha o que acontece. A multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no chão, muitas vezes cai no fogo ou na água. No texto de Marcos já vai dizer com maior detalhe, dizendo que o filho cai endemoniado, e o demônio estribucha ele, dá maiores detalhes. Então é meio que uma enfermidade, uma espécie de epilepsia, mas movida por um espírito. Versículo 16: eu trouxe aos seus discípulos. Os mesmos discípulos que, quando Jesus os enviou, lembra? De 2 em 2, eles voltaram com um relatório de vitória. Senhor, os demônios nos submetem. Senhor, nós curamos, nós impomos as mãos, os demônios, uau, saíram. Vírgula. Mas eles não puderam curá-lo ou expulsar o demônio. Respondeu Jesus. Jesus faz é como se Jesus parece assim: ó, geração incrédula e perversa. Manda ele. Então ele fala isso para geral. Havia ali uma discussão entre os discípulos de Jesus e os escribas. E os escribas dizendo: vocês são de meia tigela, está vendo? Nem conseguiram curar, expulsar o demônio. Está vendo? Vocês não têm autoridade para expulsar. Tem outro nome que se dá que eu esqueci aqui agora. Exorcizar. Expulsar demônio, como é que chama? Exorcizar. E para exorcizar. E ali havia todo um debate, porque aonde os discípulos estavam, encontravam os escribas querendo pegar Jesus em alguma questão. Jesus estava no monte, os escribas chegaram ali e houve uma discussão depois que eles não conseguiam resolver o problema daquele pai com seu filho. Jesus fala: que geração! Jesus não está falando só para esse grupo, Jesus está falando da geração. Jesus está falando da perversão humana, do quanto o homem está torto, do quanto o homem é falho no quesito fé de milagres, o quanto o homem é falho em perceber que mais do que mundo visível existe um mundo invisível, do qual Jesus era muito íntimo dele. Em alguns momentos você vê Jesus, e esse não é o único momento em que Jesus critica, destaca a incredulidade dos homens. Em alguns momentos parece Jesus ainda quase que dizer: eu estou duro para deixar esse lugar. Tem momentos que você vai lá em João 17, você vê que Jesus está assim: a glória que tinha contigo antes que o mundo fosse fundado. Jesus está com saudade de sair desse lugar, dessa geração tão torta. E ele se deparou com essas mazelas, com essas incredulidades o tempo inteiro. Jesus não tinha, ele tinha assim uma certa, vamos dizer assim, certa dificuldade em perceber o quanto e o que o homem se tornou. E ele vê isso aqui acontecendo e diz: a geração incrédula e perversa. Isso que Jesus solta é relevante para nós pensar. Ele está falando da gente. Ele está falando só daqui, está falando da geração de Adão. Ele está falando daqueles que, ainda que sendo discípulos, ainda são falhos naquilo que precisavam crer e não creem. Ele continua dizendo assim: até quando estarei com vocês? Em outro texto ele fala: até quando vos sofrerei? Caramba, difícil vocês. Tragam-me o menino.
Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou. Olha o poder de Jesus. Mas vê que Jesus, traz o menino, sai! Curado. Meus discípulos ficaram lá, amigo. Entre tentar expulsar, eu imagino que outros ali, enquanto uns estavam orando, outros debatendo teologia com os escribas. Ou debatendo se é da esquerda ou da direita. Versículo 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, fazendo o ajuntamento dos outros textos que se referem a esse mesmo momento, você percebe que Jesus provavelmente conversou isso aqui. Eles perguntaram já em casa, em algum lugar em particular, voltaram para casa, Senhor, e foram indagar. Cadê, irmão? Mas essa pergunta aqui eu não quero passar. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Porque eles tiveram experiência de expulsão dos demônios. Eles tiveram experiência de curar outras enfermidades. Jesus, por que a gente não... Pensa isso, amado. Cara, uma vez eu preguei, muitos se converteram, outra vez eu preguei na mesma unção, ninguém veio, Jesus. Certa vez eu orei e fluiu, outra vez eu orei e não fluiu. O que está acontecendo, Jesus? E eles ouviram, eles se sentiram inseridos nessa geração incrédula e perversa. Jesus, eu sou incrédulo, eu sou perverso, o que está acontecendo? Eu estou seguindo o Senhor. Essa é uma crise do discípulo, que quer tão somente servir as pessoas, quer tão somente ser um seguidor daquele que tem compaixão no coração. Ele continua dizendo aqui, então pensa nessa pergunta, essa é a nossa pergunta. Versículo 20, ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em outra versão fala da pouca fé. Essa aqui está mais para pequenez da vossa fé. Os textos originais não dão esse sentido da qualidade da fé. Falam de uma fé realmente pouca, pequena, sem poder de operar maravilhas, sem poder de ir além do que ela produz, do que ela tem produzido. Por que eu digo isso? Porque logo em seguida ele vai falar da fé, ele vai simbolizar a fé na qual ele está se contrapondo a essa fé pequena deles. Olha só, eu lhes asseguro, cara, Jesus está dizendo isso, eu lhes asseguro, eu garanto a vocês, que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Agora olha essa frase aqui, ó. Nada lhe será impossível, nada lhe será impossível. Querido, preste atenção, o que é nada? O que é nada? Nada, cara, já disse Sócrates, que filósofo, que revelação. Nada é nada, nada lhe será impossível. Quando ele faz essa hipérbole aqui de tirar o monte daquele pão de açúcar, vem para Nilópolis, ele está falando da enormidade dos problemas da vida, são capazes de ser removidos com pouca fé, no sentido da fé, ainda que pequena, mas operosa, como ele vai dizer aqui. Quando ele fala do grão de mostarda, ele está dizendo que, como uma das menores, talvez ela não é a menor, mas é uma das menores sementes, ela produz uma árvore que não tem, é exagerada para o tamanho da semente.
Você vê a semente de mostarda, você vê a árvore, uau! Essa semente foi capaz de produzir essa coisa grande. Ele está falando de uma semente com o poder de operar coisas grandes. Por isso ele usa o grão de mostarda. Ele está olhando para o todo da fotografia, para aquilo que a semente produz. Então, uma fé como um grão de mostarda é capaz de gerar algo que vai muito além dessa fé. Que ainda que pequenininha, é capaz de produzir uma árvore enorme, grande, em relação ao tamanho da semente. Isso aqui me deixa encabulado, nada lhe será impossível. Quem é que está com enfermidade aqui nessa manhã? Levanta a mão, de verdade. Eu sou um deles. Querido, eu estou com uma dor na lombar aqui. Preocupado, meu Deus. E olha que eu emagreci. Olha a minha vitória dessa manhã. Eu vou dar para os irmãos. Nem amor, nem ela sabe. Eu já estou no quarto furinho do cinto. Então estou emagrecendo. Não era para estar com essa dor. Estou com uma hernia inguinal. Se papai não curar, tem que operar, ficar 40 dias de repouso. Um medo terrível de operar mais. Como um homem, que nós somos, cheio da testosterona, estou com medo da faca. Ó, geração, a igreja devia sair daqui agora todo mundo curado. Nada lhe será impossível. Onde está o problema? Onde está o problema? Na enormidade dos problemas? Ou na nossa pequenez da fé? Então, enquanto eu não sou curado, eu preciso ficar desanimado, frustrado. É um desafio. Eu quero atingir esse nível em que nada será impossível. Eu, como discípulo, preciso perseguir isso aqui. Eu preciso. Cara, presta atenção, Jesus ressuscitou morto. Jesus pegou um cara com um carinho com a mãozinha mirrada, igual do Muralha. Só para a direita. Tudo para a direita. Muralha é Bolsonaro. Por isso que eu gosto de Muralha continuar lá em força. E falou assim: Muralha! Ergue a mão! Aí ele pulou para a esquerda. Não, sério, o homem da mão mirrada, cara. Jesus, cara, pegou ali a mão dele, esticou, bem. Ô, Davi. Há um texto de Provérbios, não sei se, sinceramente, não sei se ele se encaixa aqui, mas aquilo que imagina na sua alma assim é. Talvez não seja o cerne, mas seja um complemento de tudo que a gente está refletindo aqui nessa manhã juntos, como discípulos, como igreja. Fato é, existe um nível de fé que é como um grão de mostarda em que nada me será impossível. A nossa família vai se converter. A enfermidade vai embora. Amém, amado? Amém. Eu sei que muitas vezes nós ficamos frustrados, já vimos tanta coisa, tanta campanha, tanta mentira, e tudo isso se torna uma coisa muito perigosa. Agora presta atenção, vamos seguir aqui, para a gente já estar terminando, e à noite eu vou continuar falando sobre isso. Esse texto é riquíssimo, gente, tem muita coisa para falar. Versículo 21, mas esta, o que diz aí? Só sai com o quê? O que ele falou antes? O que ele declamou antes? Como que um lamento. Ó! Pode falar, Marcos. Que perverso. A incredulidade que gera perversidade são a espécie que contamina a nossa fé.
Então ele não está falando que é a casta do demônio que está no menino, mas a casta da incredulidade que eu carrego. Quantos estão entendendo, amado? Por alguma razão, os discípulos se conformaram àquela geração incrédula e perversa. Incredulidade não pode agradar a Deus, porque Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 ainda vai dizer logo lá no início, ali esse é o versículo 1, se eu não me engano, versículo 6, porque Deus é o que? Galardoador, Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Então, fé é alguma coisa que, em primeiro lugar, me leva a buscar o Senhor. E nisso que eu busco ao Senhor, eu recebo unções da parte de Deus, que são capazes de quebrar as castas de incredulidade que eu carrego, para eu ser livre para operar nessa terra. Tem gente aqui que não prospera mais na vida, não rompe na sua profissão, por causa da pequenez da sua mentalidade, da sua fé. Sabia disso, amado? Tem gente aqui que não é melhor, não vai mais à frente. Estou usando agora uma coisa assim, bem mais capital, bem mais fácil de sim. De repente falar do milagre de maravilha da mão mirrada fica longe, né? Mas vamos começar falando de coisas que nós não rompemos. Por quê? Porque o país está em crise? Não, porque essa fé não há nada impossível para ela. Não vê, é uma fé que não vê crise. Tem gente que já tem profissão, já tem talento, tem capacidade, mas não vai além dessa fé. A própria pessoa se apequena, a própria pessoa se vê como um cão morto. O que o rei quer com esse cão morto? Sou aleijado, poxa, limitado, não sirvo para nada. Isso fala da mentalidade, isso fala de ver, fala de fé, de credulidade. Isso fala de alguém que não busca o Senhor. Então, a fé é alguma coisa que, ao mesmo tempo que ela é capaz de me salvar, na cruz ela também me cura. Isaías 53, abra comigo lá. Dá vontade de ir direto. Versículo 2, ele cresceu diante dele. Todos sabemos que esse é um texto messiânico que se cumpriu em Jesus na cruz, especificamente na cruz. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejasse. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, que é experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não tínhamos em estima. Agora, vamos ficar esquentando mais agora. Versículo 4, certamente ele tomou sobre si as nossas e sobre si levou as nossas. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas e esmagado por causa das nossas. O castigo que nos traz, que paz é essa? É paz com Deus, amado. Então a mesma cruz tem o poder de nos salvar, e nós cremos. Quem crê que é salvo aqui? Por que temos a dificuldade de crer que Ele também levou a nossa enfermidade?
Porque no mesmo texto que fala que Ele nos deu paz e levou a minha iniquidade e as minhas transgressões, também diz que Ele levou as minhas doenças. Isso tem mexido comigo. Peraí, eu estava onde? Eu não posso me conformar, porque a mesma operação de Deus, o amor de Deus que me salvou do maior pecado, também está dizendo que levou as minhas iniquidades, as minhas enfermidades. Aleluia. Mas pastor, eu tenho orado pela minha enfermidade, Ele não tem me curado. Assim como você tem orado por pessoas para serem salvas, elas não são salvas. Mas nem por isso te dá o direito de você parar de orar. Mas temos a capacidade de orar por pessoas para que elas sejam salvas até o final da vida delas. Mas nós não temos a perseverança e a fé, a disposição de orar pela enfermidade até que ela seja curada. Nós queremos botar a mocinha, seja curada, e foi. Mas nem sempre será assim. Pensa num cara, eu estou falando cara porque é meu amigo, Jesus, que saiu, mas determinado, numa outra história, numa outra personalidade, numa outra pessoa que chegou diante dele, cego, ele orou por esse cara para curar ele da cegueira. Você está vendo, meu filho? Não vejo homens como árvores. Um cara com o poder de falar: Lázaro, sai! Tem que orar de novo. Ah, é homem como árvore? Então vem cá. E agora? Agora veja, Senhor. Ele não deixou aquela não cura ou metade da cura abalar a fé dele. Jesus não carregava castas e espécies de castas na vida dele. Nós carregamos. E só tem um caminho para nos libertar das nossas castas: jejum, oração, intimidade com o Espírito Santo. Isso nos cura das castas. Não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Quantos pode dizer glória a Deus? Então a mesma fé que salva é a mesma fé que cura, e a mesma fé que expulsa demônios, amado. Nós cremos, é incrível como nós temos fé para sermos salvos, ou orar para interceder para que pessoas sejam salvas, e temos fé, e eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui, se cair alguém endemoniado, vai orar e aquele demônio vai sair. Eu sei que teus irmãos vão correr, Tiago, não tem um demônio lá. Isso pode a maioria, ó, geração. Mas a maioria vem aqui, em nome de Jesus, sai. Mas se eu falar assim, queridos, vem alguém orar aqui por essa mulher está com câncer terminal. Meu Deus. A gente aqui fica com a mão mirrada. Por quê? Eu estou fazendo essa pergunta para mim. Por quê, pastor Sérgio? Se você foi capaz de me receber, você foi capaz de expulsar o demônio, para você ter medo de orar pelo enfermo. Por que eu não tenho medo de orar por alguém que está com dor de cabeça? Mas se alguém chegar com AIDS, meu Deus do céu. Isso tem a ver com a AIDS ou tem a ver com a minha incredulidade? Vamos nos unir ao corpo de Jesus? Ó geração incrédula e perversa. É para a gente sair daqui meio perturbado com isso, né, mano? Não é só eu não. Porque uma coisa que eliminou também a qualidade da nossa fé é o clericalismo. Você pensa que eu tenho mais unção que você, que quem é o único que tem poder e unção especial para curar o enfermo nessa igreja sou eu. Não, você é um sacerdote de Deus, você é um ministro de Deus, você é residência do Espírito Santo, há um poder sobre você. Nós vamos nos unir o corpo de novo? Ó geração incrédula e perversa. Não há outro caminho de sermos livres disso, senão Ele ensinou essa casta. A casta de quem? A minha. Só sai com jejum, com oração.
Romanos capítulo 10 diz, versículo, anotei aqui 17: a fé vem pelo... Você pode completar, amado? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Uma falta de um culto desse aqui pode mexer com a qualidade da tua fé. Quando nós estamos convocados numa campanha de 21 dias de jejum, uma oração e um devocional, o dia em que não paramos para fazer aquele devocional, já estamos perdendo. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir vem da onde? Da palavra de Deus. Veja, amado, a fé vem por ouvir. Quando eu leio, eu estou ouvindo? Não. Objetivamente, não. Me parece um fenômeno que acontece entre a minha leitura e alguma coisa dentro de mim. Alguns vão dizer que aqui não é uma palavra escrita, logos, é uma palavra rema, uma revelação, algo específico que Deus vai falar comigo, que Deus vai me direcionar. E essa revelação, essa direção vem num lugar da comunhão, da oração, do jejum, da busca, do monte. Não do monte, mas eu digo do lugar da glória, do lugar em que só naquele lugar somos livres dessa geração. Essa pessoa que era só vir à igreja ter carteirinha de membro, quem carteirinha a gente tem? A gente pensou que era só ser batizado e ter a igreja pro céu depois. Você pensou que era ir para a campanha, porque na campanha que vai curar, né? Onde na Bíblia está escrito que tem campanha? A campanha de Jesus era na rua com os discípulos, orando e tocando os enfermos, e todos os filhos do diabo. E todos eram salvos, todos eram livres. Tinha nada dentro da igreja, dentro do templo. Nada. Tudo na rua. Não. Vira o tema e fala: que desafio, meu irmão. Que desafio, hein? Tenho certeza que essa palavra está mexendo com as tradições que perduravam no teu coração. Que até aqui não produziu nada. Tua vida é a mesma vidinha. Mesma vidinha. A nossa vida, vamos comigo. Eu acredito que se eu me aplicar mais a esse contexto aqui, eu vou ver maravilhas de Deus. Agora, preste atenção, é o coração. Isso aqui não está disponível só para mim, isso está disponível para você. Deus está falando com você hoje, Deus está falando com a gente hoje. Atende, pega, recebe aquele que teme ao Senhor. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Não adianta você agora ficar esperando alguma coisa, tipo assim: se o pastor pegar uma palavra, você esperar, quem vai orar por mim, que a fé vai vir sobre mim. Não. Eu não vou orar por você, a fé não vai vir dessa maneira. Jesus está ensinando os discípulos a fé. Jesus não orou por eles: Senhor, aumenta a minha fé. Jesus não orou: Senhor, Pai, derrame mais fé. Jesus ensinava os caminhos, ou o caminho. Cara, é isso aqui. E o caminho, ele sabia muito bem, porque ele passou por ele. Ele passava por ele. Jesus, sendo Jesus, precisava do Espírito Santo para andar na terra, cara. Às vezes a gente despreza o Espírito Santo. Jesus, o homem que o céu se abriu e veio a voz que disse: esse é meu filho, a quem tenho prazer, eu me agrado nele. Esse em quem não havia pecado, orava e buscava, dependia do Espírito Santo. E eu às vezes não dou, eu esqueço do Espírito Santo. Que prepotência minha, amado. Que prepotência nossa. Se Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, numa vida ilibada, um caráter que revelava o caráter do Pai, ele buscava, ele necessitava do Espírito Santo, ele não andava sem o Espírito Santo. Imagina eu. Imagina eu. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Oro pela dor de cabeça. Tenho
não tenho fé para uma perna maior que a outra. E normalmente culpamos o outro. É porque ele não teve. Mas essa é uma indagação preocupante, porque veja, o morto tem fé? Não tem fé? Como Jesus ressuscitava o morto? Como o rei Narbon, que ressuscitou tantos mortos na África? Vivo ainda, rei Narbon. O morto não está lá no branco, será que eu creio? Então parece que tem um nível de fé, uma qualidade, que nada é impossível. Porque, meu irmão, o cara orar para alguém ressuscitar, cara, acabou, calou a última barreira. O cara que orou, o morto ressuscitou, ele vai falar assim: pode vir os aidéticos, pode vir o cego, porque eu orei para o morto. Não há inimigo maior do que a morte. Alguém crê nisso? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar por aqui. Amém? Agora eu queria convocar você a ter um tempo. Eu quero dar a você a liberdade, ou na cadeira, ou vir aqui na frente, mas falar com Jesus assim: Jesus,